Salve, salve, rapaziada tricolor, companheiras e companheiros de luta e de glória. Essa é a TV Jovens Cronistas, nós somos o coletivo Camisa 11, sempre aberto pela esquerda. Está no ar o nosso Espaço Camisa 11, uma tribuna de debate sobre futebol, política e cultura. Um salve geral às companheiras e companheiros que têm nos acompanhado aqui na TV Jovens Cronistas e também no nosso Instagram, no nosso Twitter, @Rádio Camisa 11. Hoje, Cezinha Lima e eu, Marco Porto, vamos bater bola com o historiador Hugues Matar. O Hugues, vocês lembram, já esteve aqui conversando conosco, falando sobre racismo no futebol, falando sobre o caso Barbosa, o goleiro da seleção brasileira da Copa de 50, do Maracanaço, e, naquela ocasião, ele nos prometeu voltar para falar do lançamento do livro que ele estava escrevendo. É isso que nós vamos fazer aqui. Já vimos que o Hugues é um bom pagador de promessas, se comprometeu a voltar e está aqui com a gente para a gente bater uma bola sobre isso. Queria agradecer também a Mariana Mendes, que está ali comandando as carrapetas e tentando manter a gente no ar com todas as flutuações de internet. Aqui, cá estamos. Cá estamos, isso. Né? Vamos rolar a bola, Hugues. Vou pedir a você, depois ao Cezinha, para fazer uma avaliaçãozinha aí dessas primeiras rodadas do Brasileiro. O Flamengo parece que sentiu um pouco, que é normal, né? Sentiu um pouco a mudança de técnico, mas ou porque o técnico se ajeitou, ou porque o elenco é tão forte, parece que já está encostando no G4, parece que já pegou a sua trilha vencedora. Fala um pouco para a gente, como é que você viu essas rodadas aí, como é que você viu esse ajuste do time com o técnico? Bom, primeiramente, agradecer mais uma vez o convite do Marco, Cezinha. Dar boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo aí que estiver assistindo. Sobre o Flamengo, as pessoas precisam entender que o Flamengo, no início do campeonato, está vivendo alguns lutos. O primeiro luto é a saída do Jesus, né? O segundo luto é não ter torcida presente. E a terceira compreensão é que acabou o Jesus no Flamengo. Então, a forma que o Flamengo jogava não vai existir novamente. Pode existir com outras características, mas aquele Flamengo não tem mais. Então, acho que devido a isso, algumas críticas até exageradas e rápidas o Domi sofreu. Naturalmente, ele é um técnico, ele tem sua personalidade, sua visão de jogo, então ele, obviamente, que vai impor seu estilo no time do Flamengo. Pensavam que ia ser mais devagar, mais lento, mas o cara não consegue, é o dedo autorial dele, então a torcida tem que ter essa paciência. Agora, é um pouco complicado também, na visão do torcedor, quando observa que o Domi gosta do 4-3-3, porque o do Flamengo é um dos únicos clubes do cenário brasileiro que joga com dois armadores, né? Que é o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Então, armar o time no 4-3-3 pode significar que algum dos dois necessariamente vão ficar de fora. Para além disso, o Gabigol não é o centroavante clássico para ter dois pontas cruzando para ele. Essa é a função do Pedro. Vocês têm um excelente centroavante, que já está fazendo uma opção de gols, que é o Pedro. Isso, que é a função do Pedro. E o Bruno, então, o Gabigol na ponta, não sei se fica muito bom. A gente viu que foi ele como dupla de atacante com o Bruno Henrique que potencializou o futebol dele. O Bruno Henrique também na ponta, óbvio que ele tem todo o talento para fazer isso, mas também foi com Jesus mais centralizado que ele desenvolveu o melhor ano da sua história. Então, a gente está na expectativa de ver como é que esse 4-3-3 vai se encaixar no time, nos 11 ideais do ano passado, né? Essa é a grande preocupação. Mas eu acredito que com o tempo, e o Flamengo já demonstrou uns minutos contra o Santos, e contra o Bahia foi constante o jogo inteiro, todo o seu poderio coletivo e individual. Então, se o Flamengo continuar nesse caminho que demonstrou contra o Bahia, vai retornar... Vai disputar título, né?
vai ser o que foi em 2019. Eu não vejo outra saída, até porque eu vejo o Campeonato Brasileiro nivelado muito por baixo. O Palmeiras joga muito mal, o São Paulo é inconstante total, o Santos e Corinthians idem, o Galo de São Paulo é meio camaleônico, você não sabe muito o que vai acontecer, mas sempre com boas expectativas em cima disso. E o Inter, para mim, eu acho que vai ser a surpresa do campeonato ali. Olha, vários e vários campeonatos, quando se pede quem são os favoritos, a turma lista o Inter. Em geral, é uma decepção. Vamos ver se esse ano vai ser assim ou não. Cezinha, e o Flusão, cara? O que você está achando? Flusão, mais uma vez, o Fluminense é um clube, todo mundo sabe, muito apegado às tradições. E uma das tradições do Fluminense é perder para time na zona de rebaixamento. Ontem, pelo menos, não perdeu, né? Só empatou. E por causa de uma situação extraordinária, né? E falando em Inter, que sempre eu concordo contigo, sempre é elencado entre os favoritos, o último do Inter foi em 79, mas ele continua sendo apontado como um dos favoritos no início do campeonato. Em relação ao Fluminense, aí eu queria fazer uma observação. Eu já me manifestei aqui, eu sou favorável à manutenção do técnico. Acho que só tem um motivo para você, é trocar o técnico no meio da temporada. É o técnico perder o time, perder o grupo. Aí perdeu o vestiário. Perdeu o chamado vestiário. Aí não tem jeito. Fora isso, você mantém o técnico. Se você escolheu o técnico, se você estudou, avaliou, pesquisou e definiu que aquele é o técnico, mantém o técnico. A gente teve essa semana a demissão do Roger. Eu não sei por que motivo. Se foi só por conta da derrota para o Flamengo, eu acho um absurdo total. Eu considero o Roger um dos melhores técnicos do futebol brasileiro. Não sei se houve outros motivos, mas... O Roger, Cezinha, o Roger vinha muito contestado. A torcida não estava aguentando mais o Roger. Com razão ou sem razão. A torcida é passional, em geral, razão não entra nas contas da torcida. Mas a torcida estava hostilizando muito o Roger. E aí, uma goleada daquela foi a gota d'água. E o Roger teve tempo, tem mais de um ano também no Bahia, né? Sim. O problema é o seguinte, o jogador, o Bahia tem problemas financeiros com a maioria dos clubes. O jogador, ele encaixa o time, o jogador se destaca, o Bahia vende. Aí o cara tem que montar, ele tem muito tempo lá, mas já ele deve ter montado uns 4, 5 times. Então, na verdade, não é muito tempo. É verdade. E voltando ao Fluminense, o Odair, né, que vinha sendo contestado, depois teve uma sequência aí de bons jogos. Eu sempre, e me manifestei até aqui, no Espaço Camisa 11, favorável à manutenção do Odair. Eu vi o trabalho do Odair e considerava importante, necessário, a manutenção do Odair para que ele desenvolvesse esse trabalho. Contudo, eu continuo favorável à manutenção do Odair, sem dúvida. Contudo, a nossa derrota de quarta-feira, o empate de quarta-feira com o Atlético Goianiense... Pode chamar de derrota. Vou botar na conta do Odair. Está na conta do Odair. O Odair errou na escalação do time. O Hudson não podia ter sido escalado para começar o jogo. Ele entrou no jogo anterior, no jogo... O Vasco. Nosso jogo anterior, Vasco, e mostrou, no pouco tempo que ele jogou, que não tinha condição de jogo, não tinha ritmo de jogo, não estava preparado, treinado para começar um jogo. O Hudson, no último jogo, no jogo anterior, contra o Vasco, ele fez inúmeras faltas. E ontem foi escalado para começar o jogo no lugar do Yuri, na vaga do Yuri,
e não fez outra coisa. Ele fez inúmeras faltas. Ele fez falta, 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 até ser expulso com 30 e poucos minutos do primeiro tempo. Então, está na conta do Daí. Está na conta do Daí. Além disso, alguns jogadores não repetiram a performance de outros jogos. Um deles, o Dodi, fundamental, vinha se destacando, o Fluminense tentando renovar o contrato, ele valorizado e tal. O último jogo, talvez, seja um jogo para o Dodi pensar na pedida dele. Outro que não repetiu a performance foi o Evanilson, né? Porque dessa vez ele fez gol. Felizmente, não repetiu as performances anteriores. Aliás, um lindo gol, né? Um voleio bonito. Nos salvou, diria isso. Destacando de alguma forma. Mas o Dodi não conseguiu repetir verdade. O rendimento dos últimos jogos. Prendeu muito a bola, perdeu muito, deu muito contra-ataque. E esse foi o problema do Fluminense na quarta-feira, né? Michel Araújo deu contra-ataque, aliás, ele foi responsável pelo gol de empate, tanto ele quanto o nosso lateral direito, Calegari. O Calegari, tem que botar o Calegari para assistir jogo de basquete. Ele não precisa ganhar na cabeça de ninguém, mas tem que tirar o cara da jogada, basta tirar, não deixar o cara ganhar dele na jogada, basta isso. Ele não precisa ganhar na cabeça. O Calegari, ele não só deixou o cara se antecipar a ele, como o cara ganhou dele na jogada. Não pode. Assiste jogo de basquete, aprende a jogar basquete, e aí você vê como você não permite que o jogador adversário se antecipe a você e ganhe de você a disputa da bola. Você não precisa ganhar dele na disputa dele, porque isso depende um pouco também de estatura, etc. O Calegari não é beneficiado por esse aspecto, mas não precisa. Basta você ter posicionamento. Para terminar a nossa análise aqui, eu vou cumprir um pouco o teu papel de sempre ter uma visão otimista. Eu, em geral, sou mais pessimista que você. Eu acho que esse jogo, esse empate, foram muito benéficos para os nossos confrontos da Copa do Brasil. A torcida olhou aquele sorteio e falou assim: Atlético Goianiense, o último da tabela, e a gente tem um monte de jogadores jovens que podem ter se empolgado também. Então, esse empate pode ter baixado a bola, e o primeiro jogo que vai ser em casa, vai ser no Maracanã, pode ser que o time entre mais concentrado, com mais seriedade, e nos permita um resultado que seja possível no jogo de lá só administrar. E passar na Copa do Brasil é muito importante. Primeiro que é mata-mata, é um torneio possível de ser ganho, com todas as nossas dificuldades. E segundo que é grana, né? Cada fase que passa é uma graninha extra, né? A maior grana, né? A maior grana. Exatamente. Para o Fluminense, qualquer grana é maior grana. Não para o clube, porque o dinheiro nem chega no clube. Logo a justiça pega e vai pagar uma baranga qualquer que jogou lá 7, 8 anos e agora está cobrando na justiça. Esse é nosso destino. Mas, Hugo, eu queria te perguntar, rapaz. Primeiro, eu vou te pedir para você fazer aí você está começando a levantar fundos para editar o livro, então eu queria que você contasse aí para os nossos companheiros como é que participa, como é que ajuda, e queria te fazer uma pergunta chave. Normalmente, por vários interesses sentimentais, comerciais, os autores procuram vitórias épicas, com grandes heróis envolvidos. Você escolheu uma tragédia épica, que foi, o seu tema é a Copa do Mundo de 1998. Você não se prende só ao futebol, você é um historiador, né? Então, o mote é o futebol, mas você quer entender o contexto, quer entender várias outras questões políticas, midiáticas envolvidas, mas o objeto é a Copa do Mundo de 98, um livro que vai ser lançado no Brasil. Isso parece provocação. De onde saiu essa tua ideia? Que fontes de pesquisa você utilizou? E, por favor, nos ensine como ajudar na edição do livro.
Então, o livro se chama O Penta Ficou para Depois. E o título do livro tem muito a ver com a manchete após a final dessa Copa. Porque assim que eu decidi do tema, eu quis ver como é que foi o anúncio dos jornais no dia seguinte. Porque quando o Brasil... E também já respondendo por que uma derrota. Porque quando o Brasil perde, tem um esforço midiático e da própria sociedade de buscar explicações não só da derrota da seleção dentro de campo, mas como da sociedade brasileira como um todo, né? Então, as derrotas nos possibilitam ver essa chuva de explicações sobre nós mesmos. E a de 50, que é a mais famosa, que é o Maracanaço, né? E o 7-1, que é muito recente, são duas derrotas que viraram expressões populares do nosso dia a dia, né? Só que a de 98, que foi a pior derrota do Brasil até então dentro de uma Copa do Mundo, por diferença de gol, de 3, nunca tinha acontecido, é meio esquecida. Talvez porque fica entre duas conquistas, a de 94 e a de 2002. E aí eu fui procurar o jornal do dia seguinte e o jornal estava O Penta ficou para 2022. Ou seja, uma manchete extremamente otimista para quem perdeu um título de uma forma vexatória. E aí surgiu o título do livro, O Penta ficou para depois, Cultura, Identidades e Mídias Brasileiras na Copa do Mundo de 98. Está disponível para quem quiser comprar e adquirir. www.benfeitoria.com/O Penta ficou para depois, que é um financiamento coletivo que, a partir da contribuição de vocês ganharão certas recompensas, como o próprio livro, sendo a principal. Também tem a camisa do meu projeto Futebol Coruja e um marca-página personalizado. E aí, com esse dinheiro, eu conseguirei realizar meu sonho de imprimir nas gráficas e distribuir para todos que colaboraram. Agora, o livro foi produto de um mestrado em História, né? Após a conclusão do meu mestrado, fiz alguns ajustes durante a pandemia. Então, quem escreveu meu prefácio é o Bernardo Buarque de Holanda, que é o maior especialista na área acadêmica sobre futebol. Especificamente, ele estuda as torcidas. E ele fez parte da minha banca do mestrado. Então, além dele escrever o prefácio, ele participou da construção e dos ajustes finais do livro com as suas colocações, né? E é rubro-negro como você, né? E é rubro-negro como eu. Mas, enfim, no livro, se iniciou com o objetivo de compreender o evento da Copa do Mundo como uma experiência midiática, ou seja, como a imprensa constrói múltiplas experiências ao longo da Copa do Mundo. E a competição é um evento cultural estruturado em batalhas entre nações, né? Então, comporta diversas configurações e construções de identidades, de grupo, que se mostram em valores não só de fala, mas como de objetos, de vestuários. Então, eu estou ali analisando também, por exemplo, um torcedor inglês que está com um chapeuzinho do bobo da corte francesa, para zoar um francês. Então, como não só a audição, né, mas como a visão também remete diversos significados, né? E cada partida... Yuri, esse objeto, Copa do Mundo, é um objeto complexo. Você, evidentemente, como historiador, tratou de dissecar as diversas partes, de tentar achar os diversos ângulos pelos quais ele pode ser olhado. Agora, evidentemente que, pelo menos de um bom tempo para cá, todas as Copas do Mundo deixaram de ser uma competição de futebol. Passou a ser também, né? Ou seja, todas essas particularidades que você está citando ocorreram mais ou menos em todas. Essa Copa de 98, teve alguma coisa em especial nesses vários aspectos que você levantou? Houve coisas diferentes das outras Copas? É algo que eu discuto muito no primeiro capítulo, porque o primeiro capítulo eu estou discutindo a Copa como um evento cultural, midiático e econômico, né? E a Copa de 98 é a primeira Copa da internet. Então tem uma revolução da comunicação
nessa Copa, diferente das demais. Além disso, também pelo avanço da tecnologia, que possibilitou a globalização, né, o encurtamento das distâncias, a parte econômica está muito forte e muito comercial, tendo mais agora uma outra forma para difundir os seus negócios. E aí, as patrocinadores estão muito fortes nesse torneio, tendo o Ronaldo talvez um dos primeiros grandes popstar hollywoodiano dentro do futebol, que se torna um outdoor ambulante, né? Com as marcas sendo todas em cima dele. Para você ter uma ideia, teve jogador da seleção brasileira que tampou com fita adesiva a marca da sua própria chuteira porque não era patrocinado por essa empresa. Então, tinha contrato com a CBF, mas não tinha contrato com ele, né? Exatamente. Então, o dinheiro está muito presente nessa Copa e não é à toa que nos próprios jornais, que a minha fonte foi a revista Placar, o jornal O Globo, mas não só apenas o caderno de esporte. Esse talvez seja um dos diferenciais. Eu também li os cadernos de política, de economia, de cultura. As próprias charges estão inseridas nas minhas análises. E você vê esse aspecto econômico muito presente nos jornais, por exemplo, quando tem uma manchete. A Adidas foi pentacampeã do mundo, antes do Brasil. Entendeu? A distorção total, né? Distorção total. Tem uma particularidade na parte geopolítica, que essa Copa se estende de 24 participantes para 32. E esses 8 novos, que é 1/3 a mais, metade são da África ou da Ásia. Então tá ali a FIFA nesse jogo geopolítico tentando conseguir mais votos das federações desses continentes. Não casualmente, a FIFA tem mais países filiados do que a ONU. E a Copa do Mundo é um grande instrumento dessa ampliação, né? E isso está muito presente nesse meu primeiro capítulo, porque o João Avelange está deixando a FIFA nessa Copa, depois de quase 30 anos no cargo, né? Ele vai conseguir eleger o Blatter. E o próprio João Avelange se comporta como estadista. Sim, ele fala que a FIFA é a ONU do futebol, fica contando que conseguiu entrar na China para fazer a China se filiar à FIFA antes da própria China se filiar à ONU. E nessa Copa tem alguns jogos chaves, por exemplo, Estados Unidos e Irã, 2 países em guerra que não se falavam, iam ter um confronto na fase de grupo. Então tinha uma tensão ali claramente bélica, que o João Avelange estava totalmente preocupado. Então, no primeiro capítulo, eu estou analisando esses aspectos da Copa que são para além das 4 linhas, né? O Nelson Rodrigues dizia, a meu ver, com toda razão, na época que ele dizia, que a seleção brasileira era a pátria de chuteiras. E realmente havia essa busca de identidade. Isso dificilmente se deu espontaneamente, né? Uma construção cultural. Mas resultou dessa maneira. A seleção brasileira era a pátria de chuteiras. Hoje em dia, eu já acho que, no mínimo, não é tanto. Não existe tanto essa identificação. Como é que você vê essa construção, essa identificação, esses paralelismos, essas analogias da seleção brasileira com a sociedade brasileira, com seus valores, com seus objetivos? Como é que você vê essa situação em 98, hoje em dia? Como é que você analisa isso? E até que ponto, Yuri, até que ponto, só para adendar aí a pergunta do Marco, até que ponto essa pegada, esse viés econômico, esse viés de mercado, de propaganda, de marketing, interferiu nisso? Porque me parece que teve um viés importante desse ponto de vista. Sim, vão ser em 2 pontos. O primeiro eu vou abordar falando do segundo capítulo, porque esse viés econômico da Nike em cima do Ronaldo, por exemplo, cria fusões do que seria a identidade nacional no sentido da figura do Ronaldo.
porque o Ronaldo se torna muito além de apenas um brasileiro. O pessoal está se questionando se o Ronaldo é da Nike, ou se o Ronaldo é global, ou se o Ronaldo é só do Brasil. Porque, por exemplo, a Nike vai distribuir as camisas das seleções brasileiras, vai ser vendida aqui no Brasil, e só tem o nome do Ronaldo. Lá na França, todo mundo veste a camisa do Ronaldo, mesmo sendo francês. Então, a globalização com a internet e o poder econômico fazendo os jogadores se tornarem popstar traz uma problemática da identidade local se confrontar com a identidade globalizada. E até que ponto essas duas coisas se chocam ou caminham numa configuração nova. Podemos fazer um paralelo com os dias de hoje. O Messi é mais argentino ou mais de Barcelona? Ronaldo talvez pode ter sido um dos primeiros a pôr esse debate em jogo. Mas aí no segundo capítulo, eu narro a trajetória da seleção brasileira, desde a convocação para a Copa até os treinamentos lá na França, antes de começar os jogos, e termino o segundo capítulo terminando com o jogo da semifinal. E ali eu procuro apresentar as identidades brasileiras que foram sendo erguidas em múltiplas perspectivas pelas diferentes colunistas e jornais do que seria ser brasileiro. Então, por exemplo, tem um lance muito curioso, foi Dia dos Namorados e o Denilson foge da concentração para dar um beijinho na namorada. Só que o Zagallo tinha posto uma regra, que era proibido fugir, né? E ter contato com pessoas de fora da comissão técnica. E aí o Denilson contestado por um jornalista e o Denilson responde: o Zagallo me ama, eu sou sempre o primeiro jogador a entrar no time, o Zagallo não vai me punir. E aí eu aproveitei esse momento para mostrar a característica do jeitinho brasileiro, né? De não respeitar a lei, de tentar burlar. Aquela malandragem miúda, né? Aquela malandragem do você tá falando com quem? Sou engenheiro. E aí outras características do autoritarismo também, que é muito presente na nossa cultura, na nossa sociedade. Certas pessoas não aceitarem críticas, acharem que são superiores às outras. Eu aproveito também no segundo capítulo para discutir se o futebol é ópio do povo ou não, porque foi em 98 que o calendário político do Brasil se une com a Copa, né? Então, o que você acha? Houve contaminação? Eu acho que não houve contaminação alguma, porque eu não enxergo o futebol como essa fórmula maquiavélica e fria da política de alienar a população. Eu acho que isso é uma visão muito estreita do próprio fenômeno do que é o futebol. Até porque... na Copa de 70, você nem pensava em nascer, a gente foi colocado diante dessa dicotomia. Torcer pelo Brasil, na época, o futebol era a pátria de chuteiros, a seleção brasileira era a pátria de chuteiros. Primeiro que essas questões que você levantou, de certa forma, nem estavam postas. E segundo que todos os jogadores que foram disputar a Copa jogavam no Brasil. Tinham clubes aqui. O campeonato brasileiro da época, que não se chamava Campeonato Brasileiro, se não me engano era Roberto Gomes Pedrosa, era fortíssimo, porque os principais jogadores brasileiros jogavam aqui. Então, fomos colocados diante dessa dicotomia. Torcer pelo Brasil, que seria o que naturalmente todos faríamos, ou torcer por um instrumento de fortalecimento da ditadura, de legitimação da ditadura, e toda aquela questão, General Médici, torcedor número 1, de radinho de pilha na tribuna de honra do Maracanã. E isso aí durou 5 minutos do primeiro jogo. Assim que o jogo ficou duro, a gente tomou um gol, precisava virar, acabou esse negócio. Então, eu concordo com você, evidente, como tudo mais, os dirigentes inauguram obras que
gestores anteriores fizeram. Quer dizer, então, como tudo mais, existe tentativa de manipulação, de utilização do futebol. Pode ser que isso ocorra em alguma medida, mas eu concordo contigo, eu acho que o futebol tem lógica própria, tem força cultural própria. E reforçando o que o Marco está dizendo, a gente tem relatos de companheiros que estavam presos, né, à época, por conta de terem embarcado numa resistência à ditadura, e na cadeia a esquerda tinha essa questão, se torceria a favor da seleção ou contra a seleção, já que a seleção estava sendo utilizada pela ditadura para se fortalecer, para reforçar sua referência e tal de brasilidade, de pátria, etc. E foi exatamente isso que aconteceu na cadeia, né? Quando começou o jogo, as pessoas, os nossos companheiros que estavam presos, optaram por torcer, não conseguiram deixar de torcer pela seleção brasileira. Yugi, nessa grande tragédia nacional, que foi aquela final, não há como não dar destaque, por toda a trajetória que você está abordando aí, a um personagem trágico, na acepção da palavra, na acepção grega da palavra, que foi o Ronaldo Fenômeno, né? Quer dizer, você acompanhou a trajetória dele até aquele momento, você mais ou menos tem alguma suposição do que se passou ali naqueles momentos, aquele ápice, que seria um ápice de glória, e foi o ápice de uma derrota vexatória, né? Como é que você documentou isso e como é que abordou no seu livro? Aí no terceiro capítulo eu vou abordar a final, né? E além de abordar a final, tem mais praticamente metade eu estou abordando o herói, que eu li o Ronaldo nessa figura do herói grego, e a sua tragédia. E a sua tragédia, né? E na final, o terceiro capítulo é construído identificando uma outra parte da identidade brasileira, que é seu lado religioso. Então, eu observei nos jornais, na imprensa, muitas palavras como santo, os torcedores próprios que tiveram voz nos jornais dizendo que iam rezar, que iam para a igreja, que Deus é brasileiro, que Tafarel é um santo, que o Ronaldo é um herói, e o herói e um santo nada mais é que a mediação do Deus com o povo, né? Só que aí o Brasil perde. Só que se o Brasil perdeu, se o Brasil perdendo, Deus não pode ter maldade, porque Deus não é mal. Pode exonerar o técnico, mas não pode exonerar Deus, né? Se Deus fosse brasileiro, o Brasil não teria perdido, porque Deus emana bondade. Então, como é que se explica, depois de ter construído toda uma narrativa em torno da religiosidade, a alternativa foi... Olha só vou lembrar uma coisa. O campeonato baiano nunca terminou empatado. Se for questão de religiosidade, todo ano ia ser empate, ia dar empate todo ano. Então, vamos seguir em frente, né? Yugi, quando a transmissão das Copas do Mundo era feita só pelo rádio, isso aí era resolvido com muita facilidade. O juiz roubou. As Copas que o Brasil perdeu, o juiz roubou. Em 54, o Mário Viana, que era juiz da FIFA, invadiu o campo para protestar contra o juiz, e aí disseram, olha, a FIFA vai te suspender, você vai ter problema. Eles tinham um casaquinho, né, um blazer, com o escudo da FIFA no bolso. Ele arrancou aquele escudo, jogou no chão, ele rompeu com a FIFA. Não foi o contrário. Depois que a televisão começou a transmitir, ficou mais difícil essa explicação, né? Sim, então... E aí eu aproveito e uso um filósofo do século XVIII, que é o momento onde nasce o ateísmo. Que o ateísmo nasce matando Deus para tirar
a parte malvada que Deus não existe, que Deus não possui, porque teve o terremoto de Lisboa que destruiu a cidade e era a cidade mais católica do mundo. Então, como explicar isso? Então, vão matar Deus. Deus não pode existir, porque Deus não pode fazer coisa mal. Então, a imprensa esquece todo o lado religioso e aí instaura um tribunal onde o homem é o próprio acusador e o próprio acusado. Então, ali eu vou mexendo nas fontes e apresentando quem participou desse tribunal, tendo sido um dos principais personagens, o Ronaldo e a Nike. E a Nike eu vejo na versão caricata do imperialista que vem no Brasil, rouba nossas riquezas e leva lá para o exterior. E o Ronaldo, eu analiso nessa trajetória do herói grego, né? Que ele passa pelas suas provas, e eu também já analiso nesse sentido, pensando em 2002. Sim. O herói tem essa trajetória, né, de construção, de superação de umas provas, se põe num patamar, e aí vem alguma coisa que o rebaixa, mas aí ele mostra a sua superação e confirma seu status, né? Então, por já ter existido em 2002, me deu um clique para tentar analisar mais ou menos nessa linha de raciocínio. E aí eu vou analisando. O Ronaldo, o Zico é muito culpado também, assim como o Zagallo, o próprio Lídio, que era o médico, e é muito contraditório as coisas que ele fala. E a Nike, né, que é posta talvez como uma grande vilã depois de algum tempo, porque vai resultar na CPI, no Congresso Nacional, que o nosso saudoso, ou não, Eurico Miranda é um dos grandes responsáveis por tornar a CPI em pizza, porque ele era deputado na época. Oportunista. Ô, Yugi, você chegou a pesquisar o que de fato teria acontecido com o Ronaldo, porque inicialmente houve uma informação de que ele teria tido uma crise convulsiva, mas há uma suspeita forte de que não houve crise convulsiva alguma. Na realidade, o Ronaldo teve um ataque histérico. Pelo menos essa era a suspeição à época. Você chegou a pesquisar isso, a tentar de alguma forma esclarecer essa questão? Esse é um mistério que tem diversas respostas, que a conclusão Quer dizer que não tem nenhuma, vai né? de cada uma. A conclusão vai de cada um. Porque tem essa versão que você mencionou, tem a versão médica também, tem a versão que talvez pode ser a primeira fake news da era da internet, que a Nike interferia totalmente na escalação e na pressão ali da seleção brasileira. Então tem diversos fatores que são postos na imprensa, e aí cabe cada um construir a verdade que lhe parece mais suscetível a ter sido realmente o que aconteceu, né? Tá certo. Yugi, olha, agradeço demais a tua presença aqui. Eu acho que essa degustação que você nos permitiu vai aguçar ainda mais o apetite por devorar a obra toda. Queria que Deixa você... só um parêntese. Não. Já que a gente somos pessoas de esquerda, um dado muito curioso que eu botei foi que Cuba, que não tem a menor tradição em futebol, pela primeira vez na história, nessa Copa, televisionou na sua televisão pública todas as partidas do torneio. Existe alguma teoria conspiratória envolvendo esse fato? Não, né? Aí tem que adquirir o livro para saber. Tá certo, tá certo. É isso que eu acho. Essa degustação aqui só aumentou o apetite, nós com certeza, espero que dos nossos espectadores também. Queria agradecer muito, você prometeu que voltou aqui para nos dar esses detalhes todos, que naquele programa não era possível, né? E queria que você, aí na sua despedida, relembrasse a galera que quiser, que puder dar uma força, como é que se faz isso, tá bom? Obrigado, Yugi. Eu que agradeço novamente o convite, o bate-papo muito gostoso e à esquerda, como sempre, né? Então, lembrando o pessoal para adquirir o livro
que é uma pré-venda para eu conseguir realizar meu sonho de publicá-lo e imprimir e distribuir para todo mundo que colaborou. Tem que entrar no site benfeitoria.com/o Penta ficou para depois, ou acessar o Instagram do Futebol Coruja, que vai estar o link na descrição da página do Instagram. E ali, acessando o benfeitoria.com/o Penta ficou para depois, vai vir todas as descrições do livro, uma sinopse, umas indicações, um próprio vídeo meu explicando mais, se alguém se interessar, e as recompensas que vocês podem selecionar para adquirir não apenas o livro, como marca-página e a camisa do Futebol Coruja também. Maravilha. Cezinha? Agradecer ao Iug, mais uma vez, a participação dele, certamente voltará, grande companheiro, e curiosos para ler o livro, né? E em relação ao Fluminense, eu quero chamar a atenção de que domingo a gente joga contra o São Paulo, um adversário que a gente gosta de jogar contra o São Paulo. Então, tem essa expectativa, e mais ainda porque o jogo será transmitido pela TV Jovens Cronistas, com a análise, os comentários do nosso companheiro Didu Nogueira, grande companheiro. Maravilha. Quero ouvir o Didu. Até hoje eu tenho textos do Didu falando sobre a nossa participação na Libertadores. O texto do Didu é muito bom. Muito bom. Mari, tudo certo? Podemos partir? Então, saudações tricolores. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Saudações tricolores. Tchau, galera.